Aleluia! Boa noite, Arena. Tem areneiro hoje aí ou não? Quero ficar distante hoje. É que hoje eu vou falar de um tema que eu gosto demais, então eu preciso de espaço. Amém? Já me deram tempo esgotado ali, gente. Então vamos orar para finalizar. Já ergueram a plaquinha em tempo esgotado. Nova série de palavras. Qual é a série de palavras? Jesus amado. Qual que é a série de palavras? Não. Alguém levanta e brada isso aí bem alto. Vai, bem forte. Vai. Qual é a série de palavras? Mas estão tudo tímido ali. Qual é a série de palavras que nós estamos? Jesus é a série de palavras que nós estamos. Vamos sim falar bastante do reino, mas a série chama Jesus. Fala comigo. Jesus. Essa é a nossa série de palavras. Sim, vamos falar muito sobre o reino de Deus, que o reino de Deus ele é aqui e agora. Não deu nem para colar? Amém? E o tema da primeira palavra é o chamado. Quem aqui sabe qual é o seu chamado? Deixa eu ver você. Eu sei qual é o meu chamado. Eu sei para que eu nasci nessa terra. Quem não sabe seu chamado? Deixa eu te ver. A conta não bate. Quem já conhece seu chamado? Quem não conhece seu chamado? Entendi. Vamos orar. Quem não sabe o que é chamado? Eu não sei o que é um chamado. Quem não sabe? Aí ficou estranho. Vamos orar. Porque hoje a gente vai falar de chamado, amém? Deus, obrigado, Pai. Graças te dou por esse arena, graças te dou por essa noite. Deus, que teu Espírito Santo venha me usando nessa noite, Pai, como um vaso, me usando, Deus, para ministrar a tua igreja, Pai. Deus, que nessa noite teu Espírito Santo possa ministrar, possa revelar o chamado, o propósito, a missão de cada um aqui, Deus. Que nessa noite, Pai, seja uma noite em que teu Espírito Santo vai falar à igreja, que eu não diga aquilo que eu quero dizer, mas sim que o Senhor possa me usar como vaso, para que o Espírito diga o que a igreja precisa ouvir. Espírito Santo de Deus, conduza, tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém. O chamado. Hoje, a posição da igreja, a gente fica em stand-by. Sabe quando a TV fica em stand-by? A TV, ela não está ligada, mas ela também não está desligada. Ela tem uma luzinha vermelha acesa ali, sabe? Aquela luzinha vermelha acesa. Aquela luzinha vermelha acesa é o stand-by. Significa que quando eu quiser ligar a TV, eu não preciso ir lá, colocar na tomada, é só apertar um botão do controle remoto e ela vai funcionar. Significa que o botão dela já está ligado. É só eu e ela vai ligar. Mas ela também não está ligada. Ela está em stand-by. E a igreja está nesse momento. A igreja está em stand-by. Esperando o quê? A volta de Jesus. Uma volta que a gente não sabe quando vai acontecer. Uma volta que Ele mesmo disse que viria e não falaria quando. Mas Ele prometeu. Então a igreja está aguardando uma promessa de que o nosso Senhor voltaria. Quem crê nessa promessa? Só que enquanto nós aguardamos, e aí? Enquanto nós estamos esperando,
Som? Som do celular. O capiroto quer me atrapalhar com o som do meu próprio celular. Vê se pode. Que bom que Deus me deu uma auxiliadora. Enquanto Jesus não volta, o que fazemos? Cumprimos o nosso chamado, cumprimos o nosso propósito, cumprimos aquilo que Deus delegou para você nessa terra. O problema é que, enquanto eu não sei qual é o meu chamado, enquanto eu não sei para que eu nasci, eu posso estar indo numa direção errada. Faz sentido? Deus me chamou para eu fazer algo. Enquanto eu não sei qual é esse algo, quem garante que eu estou indo na direção certa? Eu posso estar indo para cá, mas não foi para isso que Deus me chamou. Eu posso estar indo para cá. Mas e se não foi isso que Deus me chamou? Você entende o quão precioso é entender o porquê que Deus te chamou nessa terra? Deixa eu perguntar de novo. Quem aqui tem certeza, sabe o porquê que Deus te projetou? Para que você nasceu nessa terra? Deixa eu ver sua mão. Os demais, você precisa entender qual é o seu chamado. Você precisa descobrir qual é o seu chamado. Fala assim comigo: eu preciso descobrir qual é o meu chamado. Vamos fazer o seguinte. Preciso de 2 voluntários. 2 voluntários. Vem aqui. 2 voluntários. 2 valentes. Show. Qual é seu nome? Chamado. Você é o chamado. Fica aqui. Qual é seu nome? Propósito. Prazer. Fica aqui. Chamado e propósito. Qual que é mais importante? Vamos fazer um sim ou não aqui, vamos treinar, tá? Eu falo sim ou não e você fala bem forte se é sim ou não. Vamos treinar, vamos falar um sim, tá? Sim ou não? Tá fraco. É um sim para valer. Sim ou não? Agora vamos treinar o não. Sim ou não? Show, é isso, vocês entenderam. O chamado é mais importante, sim ou não? O propósito é o mais importante, sim ou não? Vem mais um voluntário. Mais um. Pode ser uma varoa agora. Cadê a mulherada de Serena? Aí, guerra é com a guerra mesmo. Qual é o seu nome? Prazer, vocação, fica aqui. Ninguém dá atenção para vocação, né? Tá aparecendo aí na câmera, tá certinho? Ou a gente dá uma encurtada no cenário aqui? Show. Vamos entender uma coisa. Nós ouvimos falar muito do chamado. Tem versículos que falam do chamado. O chamado é o ID? O chamado é o ID, sim ou não? Boa pergunta. Daqui a pouco a gente vai responder se o chamado é o ID. Mas entenda aqui comigo. Quem já ouviu falar que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Está falando de você, chamado? Pode ser. A Bíblia também fala que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os chamados. É de você que está falando, chamado? Se existe um chamado, quem que chamou? Então, quando a gente ouve que uma viatura se deslocou para atender um chamado, alguém chamou. Você concorda que para existir um chamado, alguém teve que chamar? Então quem que chamou? Só existe um chamado porque alguém chamou. Então alguém, ali, Deus, eu não sabia que era lindo assim. Como é que louvor?
Deus chamou da eternidade. Deus chamou da eternidade. E esse chamado veio da eternidade. Entenda uma coisa. O seu chamado veio da eternidade. O seu chamado, ele não nasceu aqui nessa terra. Vamos para a Bíblia. Projeta para mim. Fica aí, povo. Fica aí. Projeta para mim Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Porém Deus na sua graça me escolheu. Coloca o chamou aí, pô. Aquela versão que fala me chamou, né? Eu tô falando de chamado. Porém Deus, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões. Tá. Minha versão estava melhor. Entenda uma coisa, existe um chamado porque Deus chamou. E Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. Enquanto você era uma substância informe, existiu um chamado. Só que o chamado existiu porque alguém chamou. Quando você se concentra, quando você está em concordância com Deus, você consegue ouvir Deus falando o seu chamado. Se eu não estou vivendo o meu chamado, eu estou indo possivelmente para uma direção errada. Existe um chamado porque alguém chamou. Todos os chamados são de Deus? Sim ou não? Todos os chamados são de Deus? Sim ou não? 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 Sim? Vamos de novo. Todos os chamados são de Deus? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque talvez a Bíblia não fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que respondem ao chamado. Então eu posso muito bem estar respondendo a um chamado do mundo. Eu posso muito bem estar respondendo a um chamado das drogas. Eu posso muito bem estar respondendo a um chamado de Satanás. Nem todo chamado é de Deus. Entenda uma coisa, como eu faço para identificar um chamado que é de Deus? Um chamado, eu aconselho que você anote. Um chamado que é de Deus, ele sempre vai envolver pessoas. Deus nunca faz nada apenas para nós. Ele sempre vai envolver pessoas. Projeta para mim Isaías 61:6. Isaías 61:6. Olha o que diz aqui. Isaías 61:6. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor. Chamados do quê? Sacerdotes do Senhor. Ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros dela. Segura essa informação. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor. Projeta para mim 2 Pedro. 2 Pedro 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. E na sequência, já pode preparar aí, a gente vai responder a pergunta da Marisa. Projeta depois de 2 Pedro. Marcos 16:15, depois. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são povo escolhido do reino de sacerdotes. Reino do quê? Nação santa,
propriedade exclusiva de Deus, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Assim é o chamado de Deus. Ele vem da eternidade e Ele te chama. Se você ouvir, você vai cumprir o chamado de Deus. Se você não ouvir, você vai continuar nas trevas. Simples assim. O chamado é o ID. Projeta Marcos. Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Esse é o versículo do ide por todo mundo, faça discípulos e os batize. Então como que funciona? Existe um chamado e esse chamado chegou. Como que eu faço para estar alinhado com o meu chamado? Primeiro, eu tenho que entender que todo chamado que vem de Deus, ele envolve pessoas. E todo chamado, ele parte desse versículo. Esse versículo é a base de todo chamado. Todo chamado é o id? Não. Mas todo chamado tem o id como base. Porque todo chamado que vem de Deus fala de pessoas. Amém? Chamado eu escolho o meu chamado? Não, eu não escolho o meu chamado. O chamado, ele é para mim e ele é para você, e ele tem a mesma base, ele tem a mesma estrutura. Ele envolve pessoas. Porém, não para no chamado, existe o propósito. O que é o propósito? O propósito, ele só existe porque existe um chamado. O propósito, ele responde ao chamado. Por exemplo, ir para a cadeia é um propósito? Não? Ir para a cadeia é um propósito? Sim? Não? Depende do chamado. Existia um cara que o chamado dele era: vá e espalhe o evangelho. Quem era esse cara? Paulo. Qual que era o chamado de Paulo? Espalhar o evangelho. Para que Paulo pudesse espalhar o evangelho, houve um propósito que trabalhou para esse chamado. Vai para a cadeia, e lá de dentro da cadeia você vai escrever todas as cartas que vão virar 80% do Novo Testamento. O propósito, ele só existe para dar respaldo a um chamado. Você tem que entender isso. Talvez você está vivendo coisas na sua vida que não estão em concordância com Deus. Eu posso ter propósitos que não respondem a um chamado? Posso. É simplesmente eu fazer algo que não está de acordo com pessoas, com o meu chamado, com o ID que Deus deixou, ou que envolve qualquer outro tipo de pessoas. Por exemplo, Deus me chamou para eu ensinar pessoas. Ensinar pessoas é um chamado que envolve pessoas? Sim ou não? Sim. Então, estou em acordo? Estou em acordo. Eu sinto que Deus me chamou para ser um professor. Eu vou ensinar pessoas, eu nasci para ensinar. Eu tenho o dom de ensinar. Show. Deus vai te mostrar os seus propósitos? Nem sempre. Cabe a você entender o seu chamado, ouvir o seu chamado e responder ao seu chamado. Como? Eu vou abrir uma escola. Mas abrir uma escola é um propósito? Sim, porque abrir uma escola está diretamente ligado ao meu chamado de ensinar pessoas. Estão entendendo? Deus vai ter que chegar para mim e falar assim: abra um curso online. Para eu ir lá e abrir um curso online? Aí eu falo, mas faz sentido eu abrir um curso online se o meu chamado é ensinar pessoas? Faz sentido? Abrir um curso online seria um propósito que responderia ao meu chamado? Sim. Então amém, meu filho, Deus já deu um amém para você, vai e abre o curso online, porque esse chamado responde ao seu propósito. Aí eu, show, agora eu falo, agora eu vou fazer um curso de engenharia civil.
curso de engenharia civil é um propósito que responde ao meu chamado de ensinar pessoas? Então não faz sentido. Acabamos de nos deparar com um propósito que não responde ao meu chamado. Conseguiram entender? O propósito, ele só existe porque existe um chamado. E o chamado você não escolhe, veio de Deus. Você só tem que se atentar para ouvir o que Deus está falando na sua vida. Porém, o propósito eu posso escolher? Posso? Posso. Quantos chamados eu tenho? Um. Fala comigo, um chamado. Um chamado. E esse chamado envolve pessoas. Esse chamado envolve pregar o evangelho, ajudar pessoas. Um chamado. E talvez Deus te chamou para algo bem específico. Por exemplo, ensinar pessoas, espalhar o evangelho. Quantos propósitos eu posso ter? Apenas um? Vários. Inúmeros. Escrever cartas é um propósito? Nasci para escrever carta. Não. Paulo nasceu para espalhar o evangelho. Só que escrever as cartas era um propósito que estava respondendo ao chamado dele. Entendem? Porém tem um terceiro elemento, que é quem? A vocação. E a vocação ninguém dá muita atenção para ela. O que é a vocação? A vocação diz sobre você, as suas habilidades, os sonhos que estão dentro de você, aquilo que você é bom, aquilo que você sabe fazer. Qual é a sua habilidade natural? No que você é bom? O que Deus já mostrou para você através de uma palavra? Um dia Deus falou, você vai passar num concurso X. É uma vocação. Muitas vezes Deus começa a revelar o seu chamado de trás para frente, porque Ele é um Deus muito doido, né? Ele é um Deus que revela o final antes de acontecer. Esse é nosso Deus. E o que é a vocação? A vocação é aquilo que você desenvolve. A sua vocação tem que estar alinhada com o seu propósito. E o seu propósito tem que estar a serviço do seu chamado. Dessa maneira você vai estar alinhado com Deus. Por exemplo, a sua vocação ela pode mudar ao longo do tempo. Em um determinado momento, aquela pessoa que foi chamada para ensinar pessoas, para ensinar crianças, ou para ensinar qualquer um, que teve aqui como propósito abrir uma faculdade, abrir um curso online, e esse propósito responde ao chamado. Em um determinado momento a vocação dele era ser um professor, e como professor ele fez vários propósitos que respondiam ao chamado dele. Só que em um determinado momento ele falou, não quero mais ser professor, eu preciso aumentar a minha visão, agora eu vou ser um empresário, eu vou franquear isso daqui, e eu vou ter uma rede de faculdades que vão ensinar outras pessoas. E agora ele não é mais professor, agora ele é um empresário. A vocação dele agora é empresário. E ele como empresário, ele cria vários propósitos que respondem ao chamado. Estão conseguindo entender? O que você tem feito hoje? Qual é a sua vocação? O que você tem feito hoje que está respondendo a um propósito que responde a um chamado? O problema é quando as pessoas acham que isso aqui é tudo, que a vocação é tudo. As pessoas falam, eu sou um engenheiro, e ela acha que ela nasceu para ser um engenheiro, e ela entende que a vocação dela é o chamado dela. Ser engenheiro pode ser um chamado? Talvez. Deus é um Deus muito doido. Talvez Deus chame uma pessoa para ser um engenheiro, e dentro desse ramo da engenharia ele toca em pessoas, porque todo chamado diz sobre pessoas. Se a gente olhar para o bispo Hugo, em determinado momento da vida dele, você vê que a vocação dele era engenheiro. Ele era um engenheiro Petrobras, né?
Era a vocação dele naquele momento. Mas Deus estava preparando ele para quê? Para trocar a vocação dele. Em determinado momento a vocação dele era ser um pastor. Em outros determinados momentos a vocação dele era ser um bispo. Só que em todo momento ele estava respondendo, criando, fazendo propósitos. E esses propósitos todos estavam alinhados ao chamado que Deus tem para a vida dele. Consegue entender? Fica clara essa dinâmica? O problema é quando nós vivemos simplesmente pensando nas nossas vocações. Eu canto e eu canto muito bem, então eu vou ser um cantor. Então eu vou lá, crio músicas, eu sei fazer composições, a minha voz é linda e os anjos dizem amém. E eu começo a criar músicas, eu crio uma banda e eu vou tocar no mundo. É uma vocação? Sim. Mas eu cantar para o mundo está respondendo qual propósito? Propósito de eu enriquecer, propósito de eu ficar famoso, propósito de eu andar numa McLaren, propósito, tem vários propósitos que eu ser um cantor me traz. Consegue entender? Mas quando eu confronto esses propósitos com o chamado, Deus me chamou para eu andar de McLaren, para ficar famoso, para ficar rico? Tem um chamado de Deus nisso? Você vê que o cordão umbilical foi cortado aqui. Deus não me dá respaldo para isso. É assim que nós descobrimos. Então, muitas vezes Deus vai revelar o seu chamado. Só que muitas vezes, assim como foi comigo e com a Bárbara. Eles querem sentar, será? Assim como foi comigo e com a Bárbara. Deus vai revelar a vocação, e a sua vocação vai revelar chamados, propósitos, que vão trabalhar para um chamado. Pode ir lá, gente, pode sentar. Salva de palmas para eles, galera. Como está meu tempo? Quem me dá mais 5 minutos? 5 minutos. 5, 10, 15. Tem mais 30. Entenda uma coisa. Enquanto você não descobre qual é o seu chamado, enquanto você não descobre o para que Deus te chamou, alinha a sua vida a base de todo chamado. Qual que é a base de todo chamado? O ID é a base de todo chamado. E eu trouxe 2 versículos para vocês. O primeiro foi o ID, e o segundo foi Isaías e 2 Pedro, que falava sobre sacerdote. Foi para isso que Deus nos chamou na base. Por quê? Porque como pessoas, para que eu possa cumprir o ID, pregar o evangelho a toda criatura, faça discípulos e os batize, eu tenho que estar cheio. Como que eu posso alcançar a vida de outras pessoas se eu estou vazio? Como que eu posso falar que eu vou cumprir o meu chamado, seja ele qual for, se o Espírito Santo não habita em mim? Como que eu posso falar que agora eu vou ganhar as nações, eu vou abrir célula, eu vou pregar, eu vou virar um pastor, eu vou virar um líder, se eu estou vazio? Então primeiro eu preciso me encher. Como que eu vou ser sal da terra se eu sou azedo? Como que eu vou ser luz do mundo se eu estou apagado? Então o primeiro passo é você exercer o seu sacerdócio pessoal. O que é o seu sacerdócio pessoal? É lá no seu quarto, Mateus 6,6, entra, fecha a porta e ora no secreto. É o seu jejum, é o seu devocional, é a sua intimidade com Deus. Isso é exercer o seu sacerdócio. Então quando você vai para o seu secreto, você fala com Deus, e ali Deus vai te revelando, Deus vai te mostrando, Deus vai te moldando para aquilo que Ele projetou para você nascer, aquilo que Ele programou para você antes de você nascer. Entenda uma coisa, a pior coisa é você viver uma vida nessa terra, é você
viver, comprar, vender, casar, expulsar demônios, pregar, viver uma vida inteira achando que você está vivendo a verdade, e lá no último dia, Jesus falar: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Eu não te chamei para ser um empresário, eu te chamei para ser um pregador. Eu não te chamei para ser um professor, eu te chamei para ser enfermeiro. Eu não te chamei para você ser um mecânico, eu te chamei para você ser um cuidador de idosos. Eu não te chamei para você ser dono daquela franquia, eu te chamei para você pregar para aquelas crianças que moravam do lado da sua casa. Sabe o que é isso? É fruto de uma vida que não descobriu qual é o seu chamado, que não viveu nenhum dos propósitos que Deus tinha. Quando você vai para o seu secreto, não tem um louvor que fala: nos piores momentos é quando Ele mais te vê? Eu só lembro a letra, mas eu não lembro o ritmo, eu não vou nem tentar. Sabe qual é que eu estou falando, né? Nos piores momentos é quando Ele mais te vê. Nas horas mais difíceis Ele mais te vê. Pode chamar esse nome que Ele tem. É novo isso ou é velho? Porque eu sou cheio de... eu sou cheio de pegar uns do arco da velha. É novo? Antigo? É o que toca no secreto. Então entenda uma coisa. Eu e a Bárbara passamos por um momento muito difícil. Um momento onde a gente foi esticado, moído, esticado. Sabe quando você vai lá no caldo de cana e ela passa a cana na moenda? Aí ela tira a cana, dobra e passa. Aí ela tira e passa. Só tem o bagaço, não tem mais. A gente passou por uma fase assim. Só que quando você está nesse momento, você não tem outro lugar para ir a não ser para a presença de Deus. E a nossa entrega foi tão grande, a nossa entrega foi assim tão tremenda, que depois desse episódio ela descobriu o chamado dela. E quanto tempo depois? Alguns meses depois, eu descobri o meu. 3 meses. Por quê? Porque nesse momento em que a gente foi para o secreto, a gente conseguiu criar uma intimidade com Deus ali. E sabe o que foi mais interessante? A gente chegou a uma conclusão que foi o quê? Ambos temos vida com Deus, ambos já líderes. Ela com quantos anos de conversão? Eu já com 7 anos de conversão, porque isso foi final do ano? Final do ano já? Faz 1 ano? Eita, tô atrasado, gente. E depois disso, a gente conseguiu, nós achávamos que a gente tinha um nível legal com Deus. Ela com as experiências dela, ora em 32 línguas diferentes, né? E aí o nosso relato foi o mesmo. Eu descobri algo diferente em Deus. Eu descobri uma forma de acessar Deus diferente. Eu estou ouvindo Deus como eu não ouvia antes. Nós percebemos que a gente conseguiu elevar o nosso nível. E quando nós elevamos o nosso nível, o nosso chamado apareceu. E quando você sabe qual é o seu chamado, você consegue criar propósitos e moldar a sua vocação através dele. Mas o mais interessante é que a gente percebeu que a nossa vocação a gente já fazia. Já estava nesse caminho. Já estava alinhado. O que eu te aconselho nessa noite? Exerça o seu sacerdócio. Isaías 61:6. Foi para isso que Deus te chamou nessa terra. Você precisa ser um sacerdote. Quando você estiver cheio da presença de Deus, você vai conseguir transbordar na vida de outros. Enquanto isso, vem aqui e começa a regar as sementes que estão dentro de você. Deus escondeu todo o potencial de uma coisa dentro dela mesma. Tudo que uma coisa vai ser, está escondido onde? Dentro dessa coisa. Se eu pegar
uma fruta, se eu pegar uma árvore, todo o potencial da floresta inteira está escondido dentro da semente. Ou seja, eu tenho um pé de laranja, e todo o potencial para virar esse pé de laranja está dentro da própria laranja, que é a semente. Então, quando eu pego de dentro da laranja a semente, e eu planto aquela semente, ela tem o potencial para virar um pé de laranja e dar muitos frutos. É assim no reino de Deus. Aquilo que você vai ser está escondido dentro de você. Deus colocou dentro de você todo o potencial que você precisa para desenvolver o seu chamado, para desenvolver os seus talentos, para desenvolver toda a missão, todo o propósito e toda a vocação nessa terra. O que você precisa é olhar para dentro de você e descobrir. É que talvez dentro de você tem trevas. É por isso que Davi orava: Deus, derrama a sua luz sobre as minhas trevas. Começa a olhar quais são os desejos que existem dentro de você. Se você descobrir um desejo bom, alimenta esse desejo. Se você descobrir um desejo mau, mata esse desejo. Mas começa a olhar para as sementes que existem dentro de você. E essas sementes revelarão vocação. E essa vocação revelará propósitos que você deve viver. E esse propósito revelará o chamado que Deus projetou lá da eternidade, que te alcançou hoje aqui. Eu quero te convidar a você falar com Deus nesse momento. Eu gostaria que todos vocês viessem para o altar, porque eu também achava que eu tinha um relacionamento bom com Deus, até eu ter que elevar o meu nível para Ele mostrar o meu chamado. Eu queria que você viesse para o altar agora e você falasse com Deus. Talvez essa é uma pergunta que ecoa na sua mente, ecoa nas suas emoções. Por que eu nasci? Para que eu nasci? Qual é o chamado que Deus tem para mim? Eu acho que Deus não tem chamado nenhum para a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós fomos chamados para algo. O problema é que nem todos escutam esse chamado. E por que você não está conseguindo ouvir o chamado de Deus? Por que uma trombeta está tocando e você não está conseguindo ouvir? É porque os seus ouvidos estão emprestados para ouvir algo que não é a voz de Deus. É porque os seus ouvidos estão comprometidos em ouvir o mundo, em ouvir as acusações, em ouvir a acusação do inimigo sobre o seu pecado. Você vai, não se posiciona e peca. E aí o inimigo grita aos seus ouvidos, acusando o seu pecado, porque ele é o acusador. Com essa acusação nos seus ouvidos, como você vai ouvir o chamado que Deus tem para a sua vida? E aí depois, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus, por que eu não fui escolhido? Por que comigo não acontece? Por que minha oração não é ouvida? Porque você não está ouvindo o seu chamado. A coisa mais preciosa que você pode ter nessa terra é o seu chamado. Porque se você cumprir o seu chamado, junto vem a salvação, junto vem o ganhar almas, junto vem o id, junto vem dons, talentos, profecias e toda sorte em bênçãos que Deus projetou para você. Fala com Deus agora. Nós vamos orar sobre a sua cabeça e pedir para que o Espírito Santo abra os seus olhos e os seus ouvidos, para que você possa entender. Mas eu só posso interceder por você. É sua missão rasgar o seu coração agora e mostrar para Deus que você quer mudar a sua realidade, que você quer abandonar os seus pecados hoje e que você quer descobrir todo o chamado de Deus para a sua vida. Até ver tua glória me toma por